meditação desta manhã, ela tem como objetivo levar-nos também a entender um papel fundamental que temos que ter na nossa vida como pessoas que promovem, diga comigo, promovem o nome de Jesus. Promovem, diga comigo, promovem milagres na vida dos outros. O texto que nós vamos estudar hoje é no Evangelho de João 2, é aquelas bodas maravilhosas de Canaã, e vamos ler alguns versículos. Vamos até agora de novo ficar de pé, já que descansaram um niquinho, e vamos ler alguns versículos. Amém? Verso número 1 do capítulo 2 do Evangelho de João. Amém? Ainda já ligaram? Já abriram? Quem é que abriu a Bíblia, diga eu. Quem é que ligou a Bíblia, diga eu. Pronto, ok. Eu tenho os dois. Eu podia dizer, eu tenho os dois, não é? Tá? Muito bem. Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não têm vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até acima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, embora não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pode dizer amém? Pode tomar o seu lugar. É sem dúvida um texto que nos mostra algumas verdades, mas hoje vamos focar em 2 sentimentos, em 2 coisas que eu gostava que nós entendêssemos. O primeiro grupo de situação é a necessidade que nós temos de mostrar quem é Jesus para os outros. Nós podermos falar aos outros o que Jesus é e o que Jesus faz. Vocês entendem? E o segundo grupo de milagres é o que eu que fui informado. Neste caso, eu posso informar alguém, o que a pessoa a quem eu informei, a quem eu promovi Jesus, a quem eu falei de Jesus, o que ela precisa de fazer para também alcançar o milagre. Porque muitas vezes nós achamos que os milagres de Deus em nossa vida são coisas assim muito repentinas, têm que acontecer só porque sim, e achamos que não existe um processo. Sexta-feira falei aqui sobre algo que eu acredito que é muito importante, que Deus do nada fez todas as coisas, e como Deus pega nas coisas vis deste mundo, nas que não são, naquelas coisas, pessoas que realmente são as improváveis para que algo aconteça através delas, como Deus pega nessas pessoas e usa-as e transforma-as e faz delas grandes prodígios, como nós olhamos até nos apóstolos, os 12 apóstolos, embora tivesse lá médico, também tivesse lá cobrador de impostos, tivesse lá gente com algum relevo, mas também tinha gente pescadora, que era considerada a mais baixa da sociedade em termos da aceitação de status social, etc. Os cobradores de impostos ainda pior, não é? E também lá havia. E nós muitas vezes não entendemos que nós, como cristãos, precisamos de entender uma missão que cada um tem para poder viver nesta terra como cristãos. Primeiro aspecto é que nós vamos produzir o milagre na vida dos que nos rodeiam.
Nós vamos produzir, diga para quem está ao seu lado, tu vais produzir o milagre na vida dos que te rodeiam. A palavra vais produzir pode até parecer excessiva, mas realmente a culpa pode ser tua por causa do milagre de alguém. Não sendo tu quem tem o poder do milagre, embora Deus te deu poder para milagres, porque está escrito, eis que vos dou poder, não é? Sabemos que a fonte desse poder não nasceu em nós, mas foi Deus que colocou em nós. Amém? Não é um atributo do qual todos tenhamos se Deus não nos der. Deus diz que dá dons. Amém? Deus diz que quem o busca o acha. Então há sempre uma condicionante para que Deus possa estar em nós, possa nos usar e até por causa de nós sermos relevantes para o nosso próximo. E muitas vezes nós não entendemos isto. A primeira coisa que eu gostava que nós entendêssemos é que nós precisamos de entender que podemos, não há como o nosso próximo alcançar os milagres de Deus se nós não intervirmos. Como ouvirão, diz o texto em Romanos, se não há quem pregue? Como crerão se não forem enviados? Como é que o teu colega no trabalho, como é que a pessoa que te rodeia irá receber Jesus ou irá buscar um milagre se tu não indicas o caminho? Primeiro nós olhamos aqui para o texto e encontramos Maria, que numa primeira análise ela sabia que Jesus já tinha dado início ao seu ministério, porque já tinha composto os seus discípulos 12. Maria tinha muita revelação sobre quem era Jesus, porque ela própria recebeu Jesus no seu ventre através do Espírito Santo. Ela sabia que ele era o Filho de Deus, sabia o porquê é que Jesus estava ali, e a Bíblia diz que ela conferia todas as coisas em seu coração. Então nós sabemos que Maria sabia quem era o seu filho, não é? Basta o milagre da sua gravidez para ela perceber que não era alguém qualquer, mas não era um filho qualquer, mas ela chegou ao pé de Jesus e ela sabia que havia em Cristo, em Jesus, uma capacidade incrível de milagres, embora, segundo consta, não tinha acontecido nenhum até aqui. Certo? Dá a ideia que Jesus nunca fez nenhum milagre até aos 30 anos. Se houve, não está registado. Não me parece que não pudesse fazê-los. Não me parece que isso era relevante para alterar a história. Mas não há nenhum registro sobre a infância de Jesus a fazer milagres. Aquela história que se vê para as crianças, que Jesus já mandava uma pedra e a pedra transformava-se em passarinhos, isso é contos de fada. Mas sabemos sim da sua sabedoria, entendemos muito bem a obediência de Jesus aos pais e também como ele crescia em graça, em conhecimento diante de Deus e dos homens. Sabíamos quando ele esteve perante lá no templo a falar, falou dele próprio inclusive, falou de coisas do pai, esteve lá e os pais perderam o filho de vista até que encontraram no templo quando ele tinha 12 anos e o próprio Jesus disse à mãe e ao pai, vocês não sabem que eu tenho tratado dos negócios do meu pai? Não é? Portanto, nós sabemos que José e Maria sabiam quem era Jesus. Porque lhes foi ensinada essa mensagem. Está lá logo no início. Quando ela sonhou, quando ela teve a presença do anjo, quando José recebeu a mensagem. Portanto, nós sabemos que eles sabiam. E por causa disso, por Maria saber quem era Jesus e o que ele poderia fazer e a missão dele, ela foi ter com Jesus nestas bodas e dizer, Jesus, acabou-se o vinho. A questão do vinho, aqui é bem clara que era mesmo vinho com álcool. Porque a história do chefe de sala provar e dizer que primeiro bebe-se o pior e depois bebe-se, ou melhor, primeiro bebe-se o melhor e depois bebe-se o pior, só se fala de vinho
fermentado. Isso não existia, esse princípio, se o vinho não fosse fermentado. Senão era um sumo de uva, e sumo de uva é sumo de uva. Não tem qualquer diferencial, embora também há sumos melhores e piores. Se vocês comerem uma limonada feita por mim, vocês dizem que não querem outra. Não é? Dizem que não querem outra, mas eu não posso é dizer o que é que eu lá ponho. Não é? Porque alguns vão me criticar, mas quando metem, aquilo é uma coisa divina. É no céu, a limonada vai ser assim. Quando a gente bebe limonada na eternidade, vai ser como a minha. Então o que é que acontece? Maria foi ter com Jesus e Jesus quis criar aqui um ensino para a nossa vida que foi importante para nós também hoje. Mulher que tenho eu contigo. Isto é, Jesus disse, cuidado, porque tu és importante, mas mais importante do que tu me viste pedir um milagre para os outros, é importante que os outros venham ter comigo. A tua missão é transmitir o que eu faço. Só não está escrito isto. Mas Jesus disse, olha, não tem nada a ver contigo, o que é que eu tenho? Não é chegada à minha hora, portanto... E Jesus quis com isto dizer, cuidado. Mais tarde, há um episódio muito similar a este, que Jesus estava na operação dos seus milagres, no ensino da sua palavra, no meio de uma grande multidão, e os irmãos, as irmãs e a própria Maria estavam a querer chegar-se a Jesus, muito preocupados, queriam chegar perto de Jesus, e Jesus quis também dar uma lição para cortar alguma tendência excessiva da parte da família, dizendo, meus irmãos, minha mãe, são todos aqueles que fazem a minha vontade, para trazer relevância a nós. Amém? Então nós, como igreja, nós temos que entender que somos essenciais para que o milagre aconteça em quem nos rodeia. Mas para isso, não basta eu orar pelo milagre na vida do outro. Eu preciso de levar o conhecimento de quem faz o milagre. Note o que você vê aqui. Ela saiu do pé de Jesus e foi aos empregados, diz o texto, para indicar quem podia resolver o problema da falta de vinho, porque era uma vergonha. Umas bodas, faltar pinga. Umas bodas, faltar Coca-Cola. Vamos aqui pensar assim. Numas bodas, faltar um suminho. Era chato. Então, o que é que ela fez? Ela indicou o caminho do milagre. Igreja, esta é a missão de cada um de nós. Indicar quem é que faz o milagre e levar a pessoa à pessoa que faz o milagre. A igreja foi chamada para isto. Jesus quer fazer o milagre, mas não pode acontecer o milagre se eu não fizer nada. Eu sou responsável porque o meu vizinho não recebe um milagre. Eu sou responsável pelo meu vizinho não conhecer a verdade do Evangelho. Porque muitas vezes as pessoas, eu tenho Jesus. Toda a gente diz que tem Jesus, mas na verdade não tem. Na verdade sabe de Jesus e dá uns ai Jesus. Ai Jesus. Oh Senhor, eu faço as minhas orações. Mas as pessoas não vivem o cristianismo, não vivem a viver a verdade do Evangelho. Nós temos que entender que nós somos quem envolve, somos os responsáveis para que o milagre aconteça. Igreja, tu és responsável pelo teu vizinho. A Bíblia diz, e isto não é algo só do Evangelho, já o Antigo Testamento falava que se vemos o ímpio a pecar, se vemos a pessoa a errar e se não fizermos nada, não a tentarmos ajudar para encontrar o caminho certo, somos responsáveis pelaquela pessoa. Você está cá? Este princípio não é novo, é um princípio da família. Ensina ao menino o caminho em que deve andar e até velho não se esquecerá dele. É minha responsabilidade ensinar o caminho para as pessoas virem a Jesus. É a minha responsabilidade pegar em quem me rodeia, pode ser patrão, pode ser empregado, pode ser colega, pode ser amigo, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser irmão, pode ser... Seja quem for, é a minha responsabilidade mostrar aonde está a solução plena para a minha vida. Porque se tu ouves alguém a queixar-se que tem uma situação difícil e tu nada fazes, tu nada dizes, tu não mostras
minimamente o caminho para Jesus, então não fizeste nada. Podemos nos envolver na intervenção de Deus na vida dos outros. Através do quê? Através de mostrar quem é Jesus. Será que tu sabes quem é Jesus? Algum de nós já entendeu quem é Jesus? Então mostra quem é Jesus. Mas Maria chegou ao pé daqueles homens, daqueles empregados e disse: olha, está ali o meu filho Jesus com os seus discípulos. Porque, irmãos, não era já estranho a presença de Jesus e os discípulos. Nós não sabemos nada daqui para trás, a não ser o convite que Jesus fez aos discípulos. Há coisas que nós não sabemos, mas que já estavam a dar nas vistas lá na terra dele. Tanto que foram convidados, Jesus e os discípulos. Se não era só Maria e o filho e os irmãos. Já havia alguma coisa relevante, porque Jesus andava a falar. Jesus tinha revelação. Quando Jesus chamou um a um, eles vieram porque Jesus era alguém já muito relevante antes do início do seu ministério. Você acha que eu chegava ao pé de alguém e dizia: vem e segue-me. E segue-me só porque sim? É porque já havia relacionamento, já havia alguma coisa e já Jesus tinha dado nas vistas. Porque um homem que não pecou, um homem que nunca se achou na sua boca nenhum palavrão, nem qualquer engano, um homem com 30 anos a falar como Jesus falava, se com 12 já fazia a diferença, imagine com 30. Alô, você está cá? Só que às vezes a gente não vê o que está ao redor de um texto. O porquê de algumas coisas. E eu quero te dizer que muitas vezes, antes de abrires a tua boca, já as pessoas olharam para ti. Antes de vires a falar de Jesus, ou até através de ti a ver o milagre, porque o milagre é Jesus que faz, mas quem intervém és tu. Porque quem interviu foi Maria. Quem indicou o caminho foi Maria. Quem levou os homens a alcançar o milagre foi Maria. Foi ou não foi? Foi a responsabilidade dela. Como é a nossa responsabilidade. Se conheces Jesus, se tens Jesus, só tens que mostrar o caminho para as pessoas que te rodeiam. É necessário, meus amigos, haver quem indique o caminho. O que temos feito para que aqueles que nos rodeiam saibam onde está a solução. O que temos feito. Amados, eu não estou feliz de ter uma casa cheia. Porque eu quero arranjar a maior casa do concelho para acolher milhares de pessoas por causa de Jesus. Não é para levantar o nosso ego, não é para dizer que somos melhores, é porque Jesus, Ele é a resposta para a nossa geração. Jesus é a resposta para cada pessoa. Ele é o mesmo ontem, diz a Bíblia, hoje e será para sempre. A Bíblia diz que Ele é o fazedor de milagres. Jesus é aquele que faz milagres, fazia, faz e fará. Mas depende da igreja. Depende de quem diz que o segue. Depende de quem diz que o ama. Depende de quem lhe canta canções de amor. É tão lindo cantar para Jesus, é ou não é? Mas temos que fazer com que os outros também ouçam, que os outros também recebam Jesus Cristo. Mas como é que elas vão receber se eu não faço nada? Se eu só venho à igreja? Às vezes até digo, olha, vai haver um culto fixe. Como agora sexta-feira vamos ter a rede dos strongmen, homens fortes. Coisa linda que vai ser na sexta-feira. Na outra semana é dos casais. Na outra, todas as sextas agora vamos ter um evento fantástico. Não é? Mas se tu não fazes nada, se tu não convidas, se tu não para ti isso não é relevante, se tu não te esforças para estar... Se um trabalho no teu emprego é mais importante que uma reunião, vais mostrar aos teus colegas, aos teus empregados, ao teu patrão, vais mostrar que tudo é mais importante que Jesus. Tudo. Amados, Maria, ela mostrou o caminho para a solução e disse aquilo que é a grande lição para as nossas vidas. Disse aos empregados, fazei tudo o que ele vos mandar. E aqui começa o processo daquele que precisa do milagre.
Porque ensinar que Jesus faz milagres, sem ensinar que é necessário fazer o que Jesus manda, é um evangelho deturpado. Um milagre tem um processo. Há milagres que Jesus faz assim, mas a maioria dos milagres envolve um processo. Eu falei isso na sexta-feira. Você, quando abre o capítulo 11 de Hebreus, você vê como todos os casos que falam ali da catedral dos homens e das mulheres da fé, todos tiveram um processo. Há ali casos que demoraram 17 anos, há casos que demoraram 40 anos ao milagre, há casos que levaram dezenas de anos, há casos que demoraram décadas para que o milagre acontecesse. Foi necessário crer, e ainda diz lá que muitos morreram a crer e não viram o milagre, mas promoveram o milagre para a geração seguinte. Tu podes promover coisas grandes para a tua geração seguinte. O que nós semeamos, o que nós plantamos, o que é que nós fazemos. A nossa missão, e a Bíblia é bem clara, que uns semeiam, outros regam e Deus dá o crescimento. E qual é o teu papel na terra, senão aquele de ensinar quem é Jesus, ensinar a ir a Jesus e ensinar a terceira coisa muito importante. Temos que fazer o que Ele nos manda. Porque o evangelho sem isso é incompleto. É o milagre, é o evangelho da troca. É o evangelho do dar 10 para receber 1000. É como aqueles que só ensinam sobre dinheiro na igreja. Trazer muito dinheiro para a igreja. Vamos abençoar para ser prósperos. Vamos encher, vamos dar um carro para Deus te dar um caminhão. Vamos dar um... Irmãos, o evangelho da troca. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é dar o que de graça recebeste, de graça dá. A seguir é o evangelho da honra. A minha oferta não tem a ver com troca, tem a ver com honra. Eu honro a Deus com a minha oferta. Quando eu dou o meu tempo ao Senhor, não tem a ver com o ser visto pelos outros ou aplaudido, tem a ver com a minha paixão por servi-lo. O prazer, a honra de servir Jesus. Quando nós fazemos alguma coisa para Deus, não fazemos-la porque alguém está a observar. Fazemos-la porque queremos honrar tanto o nosso Deus. Amamos tanto a Ele. Somos tão gratos que a nossa vida é insuficiente para pagar, por isso que não há como pagar, mas para ser gratos ao nível daquilo que Ele nos faz. Mas isso só tem essa gratidão quem realmente nasceu de novo. Quem realmente teve um encontro real com Jesus. Queridos, se nós somos os responsáveis para que o milagre aconteça, para isso precisamos de o promover. Deixe-me dizer uma coisa. No mundo dos negócios, você para vender precisa de promover. Tem ou não tem que promover? Sabe que a grande técnica de vendas começa em Jesus. Jesus disse, ide e anunciai. Ide e fazei. E olha o gadareno, vai e anuncia quantas grandes coisas Deus fez por ti. Foi ou não foi? E o que é que acontece, irmãos? Jesus disse, promovei o meu nome. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse, sede minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, até aos confins da terra. Ide e pregai o evangelho. Jesus disse, sede promotores do meu nome. Sede promotores daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. Sede divulgadores do evangelho. E nós não podemos parar de o fazer. Os imigrantes que estão neste país, seja da Colômbia, como está ali o meu querido amigo, seja da Angola, como estão aqui estas irmãs, não sei se... Quem está aqui de outra nacionalidade, Angola, certo? Colômbia, de onde? Brasil, sim, Brasil é a maioria, mais. É Brasil. Temos alguma outra nacionalidade hoje aqui? Como? Os portugueses, sim, sim. Ok, obrigado. A minha mulher é de Moçambique, nasceu em Moçambique. Mas é portuguesa, não é? Mas nasceu lá, nasceu lá. Então, seja o que você de onde seja, você está aqui para falar de Jesus. Esta nação,
o seu colega de trabalho, a pessoa que o trata mal, a pessoa que o ofende, precisa que você fale do amor de Jesus. Fale não só do amor, mas indique-lhe, é necessário fazer o que Jesus manda. Foi isto que Maria fez. Ela disse, fazei tudo o que ele vos disser. E sabe o que é que aconteceu? Se por um lado o primeiro passo foi de Maria, o segundo foi dos empregados. Eles tiveram que entrar num processo. Temos que dar o passo de ir à pessoa certa. E eles tiveram que largar e chegar a Jesus e dizer, eu imagino este quadro, a sua mãezinha disse-nos que você pode resolver o nosso problema. Eu imagino. Como pode resolver o nosso problema? Não temos vinho. E é um escândalo numa festa destas não termos mais vinho. E Jesus disse, e vem todo o processo. E diz então, mandou encher de água. Há uma coisa que nós temos que entender, se por um lado eles tiveram que ir a Jesus, e deixe-me dizer-lhe, nós temos que levar as pessoas a Jesus. Este processo de levá-las pode ser de muitas formas. Uma vez 4 amigos trouxeram alguém a Jesus. Foi ou não foi? Também existem processos em que Jesus foi à pessoa. Mas o processo da obediência é igual. Até aquele paralítico de 38 anos, Jesus disse, pega na cama e vai-te embora. Levanta-te, e ele teve que o fazer. A ação de se levantar, a ação de pegar e a ação de andar com a cama num dia de sábado, teve que ser dele. Ele teve que obedecer. Assim nós olhamos para este texto e vemos que eles encheram as talhas, encheram e depois obedeceram. E Jesus disse, agora tirem agora e levai ao mestre de sala essa água que eu vos mandei pôr na talha. Eles encheram e levaram. E o mestre de sala provou sem saber que vinho era aquele. Eu acredito que quando eles tiraram a água para o copo, o recipiente, devia ser uma taça de barro, que eles o fizeram, eu acredito, penso eu, não está escrito, porque Jesus é perito a fazer isto, tal como Naamã só viu o milagre quando ele, à 7ª vez, que ainda era água na taça. Eles abriram e quando deram ao homem, ao mestre de sala, já era vinho. Porque a nossa fé é provada até ao fim. A nossa fé e a nossa obediência tem que ser até ao fim. E eu acredito, meus irmãos, eu estou a imaginar, quem sabe no céu vamos ter uma eternidade para ver todos os episódios, mas eu acho que quando eles abriram e tiraram a água, caraca, como diziam os brasileiros, caraca, isto ainda é água. Será que é água a saber a vinho? Só lhe falta a cor. Será? Quando o mestre Sala provou, disse que era da melhoríssima qualidade. Aquele vinho como ninguém conseguiria beber. Melhor era impossível. Porque quando Jesus faz milagres, ele não faz pela metade. Ele faz completo. Eu quero desafiar cada um de nós que precisa de um milagre, cada um de nós que está a passar por dificuldade, ouça com muita atenção, venha a Jesus. Segundo, obedeça a Jesus. Terceiro, espere pela hora do milagre. Tenha calma, não se precipite, pode não ser hoje, pode ser amanhã. Eu gosto daquele episódio daquele cego que Jesus, ao fazer o milagre, os olhos começaram-se a abrir. E os homens pareciam troncos de árvore. E Jesus, segunda vez, voltou a tocar nos olhos dele e o milagre foi completo. Eu quero dizer que nem sempre o milagre em nossa vida é assim. Às vezes é um processo. E há processos que demoram dezenas de anos. Eu estou à espera há 20 e tal anos, há 25 anos, de um milagre aqui. Que eu acredito que vai acontecer. E a maioria dos que me conhecem sabem do que eu estou a falar. Mas eu acredito, e se não for na minha geração, eu acredito que estamos semeando, estamos regando, estamos plantando para que o milagre um dia aconteça. Porque, amados,
Nós precisamos de entender a missão. O verso 6 e 7, ele mostra o processo, ele mostra como Deus operou. No versículo 7, 8, Jesus disse, tirai. Agora ele vai ao mestre de sala e levaram. E logo que o mestre de sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados, que tinham tirado a água. Sabe porque é que eu acho que eles não disseram nada? Porque está escrito, mas porque os empregados, quando olharam para a baciazinha, aquilo era água ainda. E eles foram, bom, eu vou obedecer. Eu acredito, embora não é relevante se já tinha cor ou não tinha. Não é relevante para o milagre, mas é relevante a obediência. Pegar naquilo, ai Jesus, o que é que vai acontecer? Agora só me faltava esta, o mestre Sela vai-me dar com o copo na cabeça. E quando ele provou, ficou abismado com a qualidade do vinho. Eu quero te dizer, quando Deus fizer o milagre na tua vida, quando tu vieres a Jesus, quando tu obedeceres a Jesus, quando tu estiveres pronto e pronta a segui-lo e obedecer-lhe até ao fim, eu quero te dizer que vais espantar quem te rodeia. Igreja, nós fomos chamados para espantar os que nos rodeiam. Não é as multidões que atraem, ou melhor, não é ser uma multidão que fará de nós relevantes, mas é termos o dono do milagre em nossa vida. É termos a palavra certa para quem nos rodeia. Isso é que nos vai fazer relevantes. Não é, irmãos, podemos ter uma igreja com 10 mil pessoas aqui, que era um milagre sobrenaturalíssimo, porque num concelho de 48 mil pessoas, ter aqui 10 mil era algo extraordinário. Ou não era? Mas não era isso que nos fazia de nós assim tão espetaculares. Eu, por acaso, vou contar um segredo. Há dias estava a falar a uns pastores que eu ia fazer uma brincadeira nesta casa. E vou já avisar que pode ser que funcione. Vou começar a dar um chocolatinho a quem... Mas é um período de tempo, não é todos os domingos. E vai ser só a quem chegar antes das 10. Se chegar a um minuto para as 10 já não leva chocolate. E o pior é que vai ser um bom chocolate. Vai valer a pena. E os que servem, se não chegarem às 9, não levam nada. Mas quem estiver aqui a abrir a porta às 9, também leva um chocolatinho. O outro vai estar a dar chocolates e não come porque chegou atrasado. Mas vai estar a dá-los. Um minuto para as 10, já não há chocolate para ninguém. Ficam aí assim, vou pôr assim uma coisa grande para eles verem os chocolates. Era para ti, se tivesse chegar até à 1 para as 10. Porquê é que eu estou a dizer isto, irmãos? Porque as 10 virgens, 5 não entraram. 5 acreditavam que o noivo vinha. As 10 acreditavam, melhor dito, que o noivo vinha. As 10 também tiveram azeite nas suas lamparinas, que representa a presença de Deus nas suas vidas. As 10 também eram virgens. Mas 5 estavam preparadas e 5 não. E tu queres ser um obreiro preparado? Queres ser um cristão preparado para a hora da vinda do noivo? Ou queres estar distraído? Queridos, o problema dos nossos amigos, o problema daqueles que nos rodeiam é que andamos distraídos. Não falamos de quem Jesus é, do que Jesus faz e do que Jesus quer da vida daquela pessoa. E temos que ensinar o processo. Houve uma fase em que parece que o Evangelho era pregado só o Jesus que faz, não o Jesus que manda fazer. Porque Jesus manda-te fazer coisas. Jesus podia ter feito assim, chove água. E os copos ficarem cheios de água e os jarros todos cheios de água. De água transformada em vinho. Mas Jesus não, houve um processo. E eu ultimamente tenho sentido muito a história do processo, porque a maioria dos cristãos não querem processos. Não querem o processo. As pessoas querem o evento, querem um culto fantástico, querem um domingo de manhã fantástico, para depois um bom churrasco à tarde. Fala Deus! Um bom churrasco à tarde e depois uma brutal cesta. Aqueles que não é pecado bebem uma pinga. Os que é pecado bebem Coca-Cola, 1,5 litro de Coca-Cola. Não é? E quem está a fazer dieta bebe aguinha e umas couvezinhas e depois está sempre com diarreia. Não é?
Mas nós queremos cultos fantásticos, mas não queremos escola bíblica para aprender a palavra. Não queremos orar ao Senhor, não queremos buscar a Deus com todo o nosso coração. Não queremos gastar tempo na vida dos outros, que dá trabalho atender o telefone para falar do amor de Jesus. Não queremos o processo, nem para nós, muito menos ensiná-lo aos outros. E isso não é ser cristão. Ser cristão é ser luz. Ser cristão é ser sal. Ser cristão é ser a fragrância do seu conhecimento. Ser cristão é uma luta contínua para chegarmos a varão perfeito, à medida e à estatura completa de Cristo. Ser cristão é ter os sentimentos que há em Cristo Jesus, como diz Filipenses 2. E essa parte não nos agrada. Mas eu quero dizer que os criados fizeram tudo, obedeceram até ao fim e o milagre aconteceu. Há um outro ponto que eu preciso que tu entendas nesta manhã, para terminarmos. Se por um lado temos a necessidade de haver dois intervenientes, o receptor, o recebe, e o outro, como é que se diz? O emissor, obrigado. Temos de ter o emissor, que é o evangelista, que é o que fala de Jesus, que és tu, que és cristão. Temos, por outro lado, o receptor, que é o que ouve. Mas o receptor, ele precisa de acreditar no processo. Ele precisa, diga comigo, eu que sou o emissor, eu que sou o que falo, eu preciso de acreditar naquilo que digo. E aquele que ouve também precisa de acreditar naquilo que ouviu. Porque em quase todos os milagres de Jesus declarou: a tua fé te salvou. Mas a nossa fé, ela cresce com base naquilo que também nós partilhamos. A palavra que eu estou a anunciar, que é minha porque eu a recebo como propriamente minha, amém? Porque em mim habita o Espírito Santo, ela tem um autor. Tem um autor que é Jesus Cristo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que juntos, diz a Bíblia em Gênesis 1, não é? E Deus disse, haja e ouve. E o poder da palavra, como diz Hebreus 11:3, 11:3 ou 11:2, é 3, diz que todas as coisas foram feitas pelo poder da palavra. E do que não é aparente, se fez tudo. Ou seja, o que existe aconteceu com aquilo que não existia. Assim é nós acreditarmos no milagre. Quando nós acreditamos no milagre, um milagre é algo que acontece sem haver qualquer condição de acontecer. A água nunca vira vinho. A água se pode meter junto com a uva. Mas há quem diga que nem isso é bom. É um vinho transformado. Deus me perdoe. Mas a água, o vinho vem da uva. Há quem faça ainda vinho de uva. Diz o grande sábio agricultor. Ensinou o filho um dia, meu filho, não te esqueças que da uva também se faz vinho. Porque o pai era tão marabalista que o vinho já quase não tinha uva. Hoje nós bebemos muita coisa que dizemos que é da uva e não é. Sabia disso? Muito vinho que se vende como vinho que não tem nada de uva quase. Tem um cheiro. Não é? É como comer um pastel de bacalhau, a cheirar a bacalhau. Falta lá o bacalhau. Um bacalhau com natas, falta lá o bacalhau. Mas cheira a bacalhau. Sabe a bacalhau. Mas não tem bacalhau. Assim é muita gente na sua fé. Cheira a crente, fala como crente, mas não tem nada de crente. Não acredita em Jesus, desobedece à sua palavra, não é fiel, no momento mais delicado diz coisas erradas, no momento da aflição afasta-se. Queridos, onde é que estamos? Cuidado. É necessário acreditar. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Tu acreditas em Deus de facto?
Tu crês com todo o teu coração em Jesus? Tu estás disposto até onde chegar com a tua fé? Onde é que a tua fé te leva? Nesta manhã, eu gostava com todo o meu coração que nós acreditássemos no processo. O processo que nos leva a alcançar coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. Há coisas que não chegou aos nossos ouvidos, não chegou ao nosso coração, mas Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nesta manhã, a minha pergunta para ti, para todos nós, é: será que tu precisas de um milagre? Alguém nesta manhã precisa de um milagre? Eu já vi um braço. Alguém nesta manhã quer aceitar, obedecer à palavra de Deus, haja o que houver, e diga: Deus, ainda que tu me mates, como dizia Jó, em ti confiarei. Alguém é capaz de dizer que quer seguir Jesus? Sabe que seguir Jesus, meus amados, foi ensinado muito levianamente a muitos cristãos. Embora a igreja seja o lugar de não crítica, diga, a igreja não é para criticar ninguém. Mas é o lugar que nós lutamos para ser santos. É o lugar que nós lutamos para não ter ações que nos critiquem. Você está a compreender o que eu quero falar? A nossa santidade, e eu vou repetir isto 1000 vezes até me cansar, a minha santidade, eu ser cheio do Espírito Santo, não me leva a intolerar os outros. Diga comigo, eu não posso intolerar. Eu não posso dizer, eu não posso criticar o erro dos outros. O próprio Jesus disse, eu não vim para julgar. É a palavra que nos julga. Os nossos atos irão ter as nossas consequências. Irão gerar consequências em cada um de nós. E felizmente que não colhemos tudo quanto plantamos. Senão ninguém se salvaria. Se você concorda comigo? Se tudo o que eu já semeei na minha vida colhesse, eu não poderia estar aqui. Agora a minha pergunta é, primeiro, tu queres ser alguém relevante nesta geração? Não precisas de mudar de roupa, não precisas trocar de óculos, eu por acaso preciso. Os meus estão todos riscados. Não precisas de comprar perfume, nem Jean-Paul Gaultier, nem da Bossa, nem o Cabana, como é que é? O Dolce Cabana, nem agora há dias deram-me um muito bom, como é que se chama lá? Foi em Málaga, ganhei um perfume muito bom, não me lembro o nome dele. Calvin Klein, Burberry's. Não precisas ter um relógio como o meu, um Hamilton. Isto é mesmo bom, este relógio automático. Isto foi uma oferta muito linda, quase 1000 euros que eu ganhei. Não precisa, isto não faz nada. Ou a minha caneta como é que é? Da Mont Blanc, já não sei dela. Acho que já a perdi ou já alguém a tem. Ou estar assim vestida à jovem, que eu agora sou velho, tenho que me pôr jovem, porque senão estou pior ainda. Isto não, ouve com atenção, isto não salva ninguém. Isto só pode impressionar. O que faz a diferença é quem habita dentro da tua vida. É o que sai do teu testemunho. É o que tu fazes com a tua vida. O que tu dizes aos teus amigos. O que tu falas de Jesus aos outros. E falar de Jesus não é preciso massacrar a pessoa. Jesus só disse, fazei tudo o que ele disser. Mas sabe o que é que acontece? Sabe porque é que eles fizeram o que Maria mandou fazer? Porque Jesus já era uma pessoa relevante naquele tempo. As pessoas já olhavam para ele como alguém, este jovem tem algo especial. E sabe que fomos chamados para ser iguais a Jesus? As pessoas deviam de olhar para nós e ver algo relevante. Deviam de ver em nós, como somos ainda falhos, às vezes também veem defeitos. Mas quando tu falhas, o que é que tu fazes? Quando tu erras, o que é que tu fazes? O que é que as pessoas veem em ti quando és correto e quando és incorreto? A minha pergunta é, se tu queres ser relevante,
A segunda é se tu precisas de um milagre e se estás disposto a obedecer a Jesus, se estás disposto a caminhar no processo para alcançar o milagre. Eu vou-te dizer nesta manhã, tu podes sair daqui curado das tuas doenças ou podes nunca ser curado. Mas vais sair daqui salvo, liberto, restaurado por causa de uma ação tua, vires a Jesus. E quando tu vens a Jesus, tudo se torna diferente. No momento que eu venho a Jesus, por isso que a Bíblia diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E esta palavra fala de obediência. E aprendei de mim, fala de processo. Amém? E encontrareis descanso para as vossas almas. Vamos ficar de pé. Eu pedia que todos fechássemos os olhos. E no lugar onde tu estás, eu não vou fazer a pergunta aos primeiros, àqueles que querem ser missionários em Portugal. Missionário és na tua casa, para o teu vizinho, para quem está ao teu lado. És uma testemunha viva de Jesus. Eu não vou perguntar nada a esses hoje, mas eu vou perguntar quem quer vir a Jesus. Quem quer receber o milagre, fecha os seus olhos. Eu não quero ninguém abrir os seus olhos. Eu quero que tu levantes a tua mão bem alto. Eu quero orar pela tua vida. Quem quer vir a Jesus nesta manhã e esteja disposto a segui-lo, a amá-lo, a obedecer-lhe, a aprender da sua palavra, a fazer a diferença nesta geração, eu vou orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Espírito Santo, tu estás vendo tantos braços no ar. São muitos braços que estão, os seus braços levantados para pedir socorro, para pedir um milagre, para pedir a tua proteção. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, toma as suas vidas, perdoa os seus pecados. Pai, acrescenta a seus sentimentos a vontade de te seguir, de te amar, de te obedecer. Pai, eu entrego cada um deles em tuas mãos e eu rogo o milagre que cada um precisa, que nesta hora possa alcançar. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Vamos todos juntos orar. Todos. Pai, em nome de Jesus, eu recebo a tua palavra e eu declaro que de hoje para a frente eu vou ser relevante. Eu vou falar do teu amor. Vou mostrar o teu caminho àquele que me rodeia. Pai, em nome de Jesus, eu vou acreditar em tua palavra e não me importo de viver no processo, não só para alcançar o milagre, como para chegar à eternidade contigo. Em nome de Jesus. Amém.